Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Vamos fazer um balanço do que aconteceu até agora no mercado do boi gordo, finalizando praticamente a primeira quinzena do mês de maio. Temos aí o Dia das Mães ainda no comércio varejista para poder fazer, lógico, um apanhado do que acontece nesse segmento como um todo e principalmente o que vem pela frente nesse finalzinho, né, nessa segunda quinzena do mês de maio. Aliás, a primeira metade ainda não terminou, mas o mês de maio ainda tem muitos dias pela frente. Nós vamos agora até Bebedouro conversar com o Pedro Gonçalves, que é da Scott Consultoria, a quem agradeço a participação, que já está conosco aqui. Pedro, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? É um prazer para a gente estar aqui comentando sobre esse mercado aí, começando maio, todo mundo preocupado se vai ou não vai, mas tudo bem aqui com a gente, graças a Deus. Eu já antecipei, inclusive, o final da primeira quinzena. Nós estamos no dia 9 ainda, né? Ah, a primeira quinzena não terminou, mas o resultado até agora não é lá do mais animador em questão de preços, né? Em relação aos preços pagos, remunerados aos pecuaristas, não? Exatamente, né? E o que a gente está vendo? Justamente fizemos até um levantamento dos últimos 15 anos, qual que é esse comportamento para maio frente a abril, e como já é de saber, né? Todo mundo aí que entende um pouco dessa sazonalidade da nossa pecuária, da nossa bovinocultura, sabe que o mês de maio é aquele começo do fim de safra, né? E normalmente nós temos aí uma oferta de boiadas um pouco maior para esse mês, justamente porque a gente está entrando mais firme no outono, começa ali a limitar um pouco mais a questão das chuvas, qualidade de pastagem começa a diminuir um pouco, né? A duração do dia é mais curta, menor luminosidade para as forrageiras, elas começam a desenvolver menos e o pecuarista tem que justamente ofertar mais bovinos da sua propriedade. E a gente iniciou esse maio, por mais que é uma primeira quinzena, né, começo de mês, normalmente ali os salários estão chegando para o pessoal, eles começam a fazer as compras. Temos aí o Dia das Mães ainda para chegar, que é uma data comemorativa importante para o consumo de carne, inclusive, mas o consumo foi bem aquém. Então, começo de maio foi justamente o que a gente estava esperando, até por mais que seja um cenário de estabilidade, R$ 318 pagos pela arroba do boi gordo aqui em São Paulo, até 323 pensando ali no boi China, foi um cenário de estabilidade, mas algumas indústrias pagando um pouquinho a mais, porque precisavam fazer o estoque justamente para atender esse Dia das Mães, né, essa data comemorativa importante, mas muitas unidades frigoríficas já estavam ali bem ocupadas em relação à carne e começaram até mesmo a alongar as escalas. Essa primeira quinzena, o cenário mais positivo possível é de uma estabilidade. É claro que a gente não descarta nenhuma alta, pensando em um consumo um pouco mais acelerado, até a exportação está vindo muito bem, mas a segunda quinzena certamente vai ser um pouco mais pressionada na cotação da arroba do boi gordo. Até mercado futuro aponta isso, né? Negociações abaixo dos 310 para B3 pode ser um ponto de atenção para o pecuarista nesse momento. Dá para reverter essa situação, é sazonal, geralmente isso acontece. A gente sabe que todos os anos a gente tem essa mesma novela, né? Nesse período do mês de maio, final aí, fim de safra, né? Outono já pegando forte em várias regiões, principalmente no centro-oeste, e começou a secar, de fato, né? Agora, as exportações não seriam um ponto aí no que se refere ou naquilo que poderia dar um suporte um pouco para o preço da arroba? Ou se não fossem elas, o preço da arroba estaria menor do que está sendo pago hoje em dia? Qual que seria essa lógica? Perfeito isso que você falou, Braga. Se não fosse a exportação nesse momento, certamente a pressão seria um pouco mais forte. A gente viu um abril aí de recorde de exportação, né? 240 mil toneladas de carne bovina in natura, praticamente 62% foi exportado para a China e Estados Unidos. Estados Unidos comprou quase 500% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Está comprando muito, eles estão precisando de muita carne bovina. E a China, a mesma coisa, essa guerra comercial, tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Todo mundo olha para o Brasil um pouco mais. Filipinas comprando muito, México começa a pintar entre os 5 maiores compradores. Ficamos 20 anos negociando com os mexicanos e agora que eles começam a comprar de verdade. Isso, se não tivesse acontecendo para esse momento, certamente a pressão seria um pouco maior em cima da cotação da arroba do boi gordo. Porque nós estamos vendo um cenário ainda de ofertas muito grandes. A gente até tinha conversado um pouquinho antes do nosso evento aqui, né, falando justamente sobre esse período. Se a gente pega os abates aí desse quadrimestre, ele está sendo superior ao primeiro quadrimestre do ano passado, que foi nosso recorde de abates. Ou seja, a oferta de bovinos para esse ano ainda segue alta, principalmente de fêmeas.
A gente fala bastante da participação de fêmeas por abate, se está diminuindo. Algumas regiões começam a ter uma movimentação de diminuição de participação de fêmeas, mas elas ainda estão entrando forte aí no jogo. E aí, o que acontece? A unidade frigorífica vai abastecer mercado interno, que não é tão exigente assim, qualidade de carne e tudo mais, acaba optando compra fêmea em vez do macho, acaba pressionando a cotação da arroba do boi gordo, coloca carne de fêmeas aí para jogo, até porque não dá para diferenciar, né, se é carne de fêmea ou de macho que a gente está comprando ali no mercado, mas isso acontece e a gente começa a ver esse cenário de pressão, que deve ser um pouco mais intenso para esse momento, justamente pelo que você falou. É o finalzinho da safra de boiadas de pastagem está acabando, começa a ofertar um pouco mais, e esse cenário vem mesmo. O que dá para reverter é principalmente mercado interno, porque a gente fala de exportação, só que a exportação não é aquilo que consome a maior parte da nossa produção. É claro que esse ano a gente espera até que chegue um pouquinho próximo ali dos 40%, fique ali 37%, 38% do total produzido, mas ainda a maior parte é para a demanda interna. E se a demanda interna patinar como veio patinando para esse começo de mês, talvez a gente tenha um cenário de pressão muito firme para a arroba do boi gordo nesse momento. Agora, quando você fala de fêmeas, né, participação de fêmeas, a gente tem acompanhado, sem dúvida nenhuma, a pressão, né, o preenchimento de escalas com as fêmeas. Você fala em novilhas ou fala em vacas vazias que, nessa estação de monta, por dizer assim, ficaram sem prenhez, ficaram vazias? Ou as duas coisas estão nessa conta também? Nesse momento, as duas coisas estão nessa conta. Só que vale um destaque muito importante. 2024 foi o recorde de abate de novilha. Só para todo mundo saber, né, o que é novilha, o que é vaca, principalmente na classificação do IBGE. Novilha é aquele bovino fêmea até 2 anos que não teve nenhuma reprodução, ou seja, que está justamente sendo utilizado para produção de carne. Até o pessoal prefere fazer um confinamento de novilha, a gente viu bastante isso para o Pará, para o Tocantins. É uma estratégia, o pessoal fica menos tempo no confinamento, é um capital de giro um pouco mais rápido, o acabamento é mais fácil de fazer. Muitos frigoríficos utilizam, né, essas fêmeas, essas novilhas para fazer as linhas premium de carne. Porém, esse ano que a gente está vendo é uma participação grande ainda de vacas. É claro que não é o recorde, né, da participação de vacas. O que seriam as vacas, né? São os bovinos fêmeas com mais de 2 anos que tiveram ali prenhez ou não. Ou seja, é aquela vaca que pode, majoritariamente, vai ser utilizada para reprodução, né? Pode ser utilizada para reprodução. E aí a gente viu uma participação forte delas 2024, 2023 e 2025 ainda tá. Quando a gente pega a média do Brasil, aí ao longo desses meses, a evolução é crescente de janeiro para cá. E o que era desde março era para ter começado a diminuir. Mas a gente viu ainda muito firme em abril e o começo de maio, a gente já pega aí algumas unidades frigoríficas relatando para a gente que está chegando 45%, 50% de fêmeas ainda. Ou seja, está demorando para diminuir essa participação de fêmeas no mercado. Ou seja, pecuarista ali que tinha fêmea, não sabia bem o que fazer, precisava de capital de giro, acabou fazendo a comercialização, e aquele que acaba colocando tudo na ponta do lápis acredita que ainda não está rentável fazer justamente o investimento na matriz para a produção de bezerro e está colocando ela para jogo também. Agora, quando a gente fala de relação de troca, né? Geralmente a gente faz a relação entre boi gordo versus bezerro, né? Ao que tudo indica, o bezerro está sendo, ou o boi magro, na verdade, né? Está sendo mais valorizado. Por que que é essa valorização maior para o boi magro nesse momento, já que nesse período o custo de produção, por dizer assim, ou a alimentação no coxo sobe mais? Qual que é essa relação também, Pedro? Que a gente está vendo para esse momento? Ali em abril, né? Começa o primeiro giro de confinamento, a gente vê o produtor buscando mais, principalmente boi magro, para colocar para fazer engorda para esse período. E o que a gente está vendo para esse momento? O investimento dentro do confinamento está valendo a pena ainda. É claro que o milho estava estourando de preço aí até um mês e meio atrás, estava um preço muito bom, R$ 90 por saco, mas agora a gente já está vendo uma pressão aí, R$ 75 por saco, começou a baixar bem, é normal, inclusive. Também a questão da sazonalidade para o boi acontece a mesma coisa para o milho, porque é a questão da oferta. A gente está aí entrando segunda safra, safrinha de milho, né, que é a nossa principal, a cotação começa mesmo a ser pressionada. É claro que a demanda está muito forte, a gente vê etanol de milho sendo produzido, diversas usinas consumindo, a pecuária consumindo bastante, suinocultura, avicultura e a bovinocultura consumindo bastante. Porém, como a gente está vendo uma oferta muito grande, esse preço é um pouco mais baixo para esse momento. E a relação de troca é positiva, só que a gente está falando de custo aí, a questão da compra, né?
O custo possivelmente vai subir um pouquinho para esse momento. A gente já está falando aí de quase 40% de alta frente ao ano passado no preço de compra do animal e também do custo alimentar, quando a gente faz comparativo anual, mas ainda assim fecha a conta, né? Quando a gente vê esses preços futuros aí da comercialização daqui 3 meses, ainda é um cenário positivo para o pecuarista, tanto que na nossa pesquisa expedicionária do Confina Brasil, a gente viu que diversos confinadores para esse ano esperam aumentar até 20% o seu plantel, aproveitando esse momento, essa fase de alta que a gente está tendo para os preços em relação ao ano passado. Se a gente for ver do ano passado, é R$100 por arroba mais para esse momento, por mais que esteja pressionado agora aí em maio, a gente deve ter uma janela muito boa pensando no agosto, visto que essa boiada de confinamento deve começar a vir com mais peso lá para agosto, setembro, segundo semestre, onde os preços realmente devem estar muito favoráveis para o pecuarista. A disponibilidade de proteína, né, para esses animais, aí, no caso milho, soja, é grande, né? Lógico que os preços diminuíram um pouquinho, principalmente para o milho, tá entrando a safrinha, que é uma safrona, recorde é o que tudo indica, né? Isso pressiona um pouco menos os custos para o confinador, para o pecuarista que vai ter que alimentar eventualmente esses animais em coxo também, né? Isso diminui um pouquinho a pressão, né? Mas não interfere diretamente no preço da arroba do boi gordo. Não, exatamente, né? Quando a gente fala aí sobre custo de produção, a gente sempre brinca aqui dentro porque commodity, quem dá o preço não é quem vende. Você pode ter o custo que for, pode custar R$400 por arroba para você produzir sua arroba, mas quem vai estar pagando para você é o frigorífico. Isso é um cenário preocupante, né? Uma coisa que o pecuarista tem que sempre ter na ponta do lápis, anotando toda a sua questão de custo, principalmente nesse momento de baixa. A gente sempre recomenda, inclusive, não ficar segurando animal. Fechou a conta, está no positivo, faz a comercialização, mesmo que a rentabilidade venha um pouco abaixo, desde que ela esteja positiva. É um cenário para ficar atento, porque quem coloca o preço no produto é quem está comprando realmente, não quem está vendendo. Então, mesmo que o custo esteja alto, quem vai estar comprando, é a demanda que vai colocar o preço nisso, né? De alguma forma, a margem foi positiva, né? A margem para esses bezerros que foram comprados lá em 2022, né? Que viraram boi gordo agora, né? Em 2000, não, 2023, né? 2023, 2024, 2025. Agora a margem, pelo menos esse ano, fechou, né? Sobrou uma gordurinha aí para o pecuarista nesse sentido, né? Exatamente, até quando a gente pensa para a questão da cria, né? O produtor de cria e de recria, esses últimos 2 anos foi terrível para eles. Quem fez comercialização em 2024, 2023 foram 2 anos terríveis para quem está dentro dessa atividade, né? Desse arranjo. E quando começou esse ano, tá muito positivo, né? A gente vê um bezerro de desmama, arroba R$410. O ágio ainda não é de uma fase de alta do ciclo pecuário, mas está aí na fase dos 25%, comparando aí o preço em São Paulo. É um cenário muito mais positivo para quem faz cria do que esses últimos 2 anos. E mesmo para quem faz a compra, a terminação, o cenário é positivo, ainda mais se fez a aquisição, principalmente anteriormente ali a outubro, né, onde os preços estavam mais baixos. A partir de outubro a gente teve aquele boom de preços, tudo subindo bastante. A gente viu 40% de alta nas cotações aí de todas as categorias de reposição. O cenário agora, inclusive, é preço bastante firme e tem ainda muito chão, porque a gente viu 3 anos praticamente, 2025, incluindo nisso, de abate de fêmeas que tinha aí justamente a posição como matrizes. Ou seja, 2026, 2027 e até 2028, a gente deve trabalhar com reposição bem em alta justamente pela menor oferta. Inclusive, esse momento que a gente está passando por agora é um momento de maior oferta de bovinos de reposição e a gente está vendo os preços trabalhando em alta, principalmente do boi magro. A gente está vendo aqui em São Paulo 4.300, 4.400 na cabeça de um boi magro. Ou seja, cenário para quem faz recria bastante positivo também, não só para o terminador, como também para quem faz todas as outras partes da atividade da bovinocultura, né? Trump assumiu, todo mundo ficou preocupado, alguns mais aliviados. Agora, essa questão das tarifas, né? O que tudo indica também, houve esse acordo com o Reino Unido. Os Estados Unidos devem embarcar um pouco mais de carne para o Reino Unido, né? Acima daquilo que estava sendo estipulado numa cota. O mercado está alheio a essas informações, está atento à oportunidade com essas tarifas impostas por Trump ao mundo todo. O pecuarista brasileiro pode tirar uma vantagem, entre aspas, dessa situação toda? Não, Pedro? O pecuarista brasileiro, ele pode, e a gente está vendo isso acontecendo por agora, né? Se a gente pega aí os dados de exportação de carne para os Estados Unidos, a gente subiu quase 500%, né, em relação ao ano passado.
A gente pega mês a mês, é crescente. Isso que ainda nem começou o período realmente de compra e consumo de carne nos Estados Unidos. Vai começar o verão lá, né? Começa o inverno nosso aqui, começa o verão para eles. E o verão é o que eles chamam lá de grilling season, né? Que seria tipo a temporada de churrasco, que aí sim a gente vê um consumo muito grande de carne bovina pelos Estados Unidos. É quando eles não têm neve e tudo mais, eles fazem aqueles churrascos deles de hambúrguer, linguiça, tudo mais, aquela coisa diferente. E justamente nesse período a gente deve aumentar mais ainda os nossos volumes. E aí quando a gente pega em tarifa, né, normalmente nós temos uma cota para preencher praticamente aí 65 mil toneladas de carne bovina, que são tarifas reduzidas ou inexistentes aí em relação à exportação de carne bovina para os Estados Unidos, e a gente preenche essa cota em uma semana praticamente, né, faz a negociação ali no começo de janeiro e ela já está preenchida, já está tudo embarcada ao longo dos próximos meses. Mas ainda assim, saindo dessa cota, as tarifas, né, o imposto seria de 26,4%. Mas aí o Trump anunciou todas aquelas coisas e para o Brasil somou 10 pontos percentuais nisso, ou seja, a nossa tarifa para exportação de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos, colocar a nossa carne no mercado deles, é de 36,4%. Só que nossa arroba no mercado internacional, 50, 55 dólares. A dos Estados Unidos, 120, 125 dólares para esse momento, né? Fechando aí abril para maio. Ou seja, mesmo com uma tarifa de 36,4%, ainda compense muito para o mercado dos Estados Unidos comprar nossa carne bovina e colocar no mercado americano. E outra coisa que é bastante importante, né, como o Brasil teve essa tarifa só de 10%, 10 pontos percentuais, outros países tiveram tarifas muito maiores, possivelmente o Brasil vai funcionar como uma espécie de hub. Esses países negociam com o Brasil faz a aquisição do produto deles e repassa para os Estados Unidos praticamente aí a preços um pouquinho mais altos até, inclusive. Ou seja, é um mercado que o Brasil pode funcionar muito bem com essa questão dessa guerra comercial dos Estados Unidos com diversos outros países. É claro que agora Trump começou a dar uma pisada no freio, estão negociando com a China, inclusive, como que vai funcionar. Ele já disse que pode ser que baixe as tarifas para 80% em relação aos chineses. Novas negociações estão acontecendo, eles vão se encontrar lá na Suíça, inclusive, né? O assessor do Trump, junto com o assessor do Xi Jinping, pode acontecer muita movimentação para esse mercado internacional ainda, mas quem está saindo ganhando realmente é o Brasil. A gente está vendo até a exportação de óleo de soja acontecendo do Brasil para os Estados Unidos nesse momento, né? E os ovos também, né, que estão sendo Exato. embarcados, né, in natura, né? Vamos deixar bem claro que não são os ovos, né, com a casca, né? Lógico, o produtor bem sabe disso. É o ovo industrial, já por quilo, vai para lá. Nunca importaram tanto ovos, né? Com a crise dos ovos, lá das galinhas, dos frangos, né? Enfim, lá nos Estados Unidos estão importando tudo. Agora, para finalizar e agradecer, como sempre, né, todas essas informações, né? Período de entre safra vem por aí, né? Depois, lá em meados de setembro, finalzinho de setembro, outubro, começa a ter uma valorização sazonal também da arroba do boi gordo. Será que nós temos aí, lógico, você não tem a bola de cristal, mas a depender de tudo isso daí, volta aos 350, passa dos 350 por arroba, chega aos 400, cá entre nós, hein? Estou só falando com você aqui, colocando até a mão na boca aqui, né? Contando para você, assim, perguntando na sua orelha, né? Será que a gente vai ver a arroba do boi gordo a R$ 400? Ou é uma expectativa muito grande, Pedro? Ó, o que a gente está vendo aqui para a Scott Consultoria? Você falou aí dos R$ 350 para outubro, nós enxergamos, inclusive, que esse é o patamar mínimo. Por quê? Ano passado, que não era um ano de menor oferta, a gente deve ter uma menor oferta de boiados terminados para o segundo semestre. Não era um ano de demanda tão crescente assim, de demanda interna, principalmente esse ano está muito grande. Demanda externa, principalmente, a gente bateu o recorde de exportação nesses 4 meses, primeiros meses aqui do ano, já foram praticamente recordes seguidos, até em faturamento. Preço pago pela tonelada de carne bovina exportada é o maior desde junho de 2023, ou seja, a gente tem um patamar muito bem desenhado ali para o final do ano, acima dos 350, até com certa tranquilidade para o cenário que está desenhado hoje. Se chega aos R$ 400 para arroba, eu acredito, né, gostaria de apostar, se fosse apostar alguma coisa, colocaria mais para 2026. Só que não está descartado o preço no momento, não. Mas o preço mínimo deve ser R$ 350, até com uma certa tranquilidade para o que a gente está vendo nesse momento aqui de começo de 2025. Pedro Gonçalves, muito obrigado pela tua participação. Um abraço a você, toda a equipe, né, a todos que nos acompanham aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima. Forte abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Braga, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, viu? Até mais. Até mais, obrigado.
Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Faço um convite para que participem, né? Entre lá nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, vá lá, todas as nossas matérias, reportagens, comentários estão lá disponíveis nas mídias sociais. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva também no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.